sobre anjos. Anjos. Foi um tópico que pediram e nós vamos falar um pouco sobre anjos. Ah, eu mandei para vocês uma pequena, eu não chamo de apostila, né? Um pequeno apanhado de um material que eu tinha preparado, que eu estava preparando, eu tinha ele preparado e remodelei para a gente poder estar falando. Tem a bibliografia lá no final, vocês vão ver que isso, é claro, não é ideia minha. A gente pesquisou, fez, quando eu fiz o material, né, a gente foi atrás das fontes para poder passar aquilo que a gente tem de boas informações sobre o assunto. Mas eu gostaria de introduzir esse assunto sobre a angelologia bíblica. Seja bem-vinda, Thelma. Eu gostaria de introduzir lendo Hebreus, capítulo 1, de 3 a 14. Hebreus, capítulo 1, de 3 a 14. Ele não está aí logo no começo, mas foi o texto que eu escolhi para a gente iniciar. O contexto de Hebreus, gente, também é muito importante. A carta aos Hebreus, nós vamos ver desde o começo dela uma coisa. O autor mostrando o seguinte, a superioridade de Cristo. Só para vocês entenderem esse capítulo, essa primeira parte que nós vamos ler. Hebreus todos, nós vamos ver a superioridade de Cristo. Cristo, na primeira parte, ele é superior aos anjos, depois ele é superior a Moisés, ele é superior ao tabernáculo, ele é superior a Melquisedeque, né, o sacerdócio de Melquisedeque. Ou seja, em Hebreus, nós vemos a apresentação da sublimidade de Cristo. E ele vem falando isso para os hebreus. Hebreus são o quê? Os judeus, as pessoas que estavam acostumados com isso e que tinham um foco muito forte nesse conhecimento bíblico de anjos, de sacerdócio, de os simbolismos, né, dos utensílios que estavam dentro do templo ou na tenda da congregação e no sacerdócio araônico e tudo mais. Então, é muito importante a gente entender isso. E aí fica fácil a gente entender o que nós vamos ler sobre Jesus, aqui falando sobre Jesus, mas fala também sobre os anjos. E eu escolhi esse texto para dar essa introdução para a gente começar. Então, vamos lá. Hebreus, versículos de 3 a 14. Diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu serei teu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo da alegria. Só um adendo, eu gosto desse versículo 9. Tem uma tradução que diz que Deus ungiu e por isso ele era o mais alegre do que todos os seus companheiros. Então, Jesus era um homem alegre, tá? Ele não era um homem triste, acabado, como a gente vê sempre aquela coisa, parece estar carregando o fardo do peso nas costas. Não. Jesus era um homem alegre, óleo da alegria. Ele tinha o fruto do Espírito. Então, isso é muito gostoso. Versículo 10. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como manto, como roupas, eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez diz: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado dos teus pés? Os anjos não são eles espíritos ministradores enviados
para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, amados, nós temos aqui um texto onde fala sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos. Mas por que eu escolhi esse texto para dar essa introdução para os anjos? Porque, além de a gente ver o contexto desse texto, o versículo 14 mostra claramente uma função determinada e perguntada pelo Senhor, dizendo qual é a função dos anjos. A função dos anjos. Os anjos, na verdade, eles são aqueles que nos servem. Eles são aqueles que nos servem. Em um termo mais preciso, nós poderíamos usar até a diaconia, oikomonos, no grego, aquele que serve, aquele que está servindo. Então, os anjos nos servem, eles nos servem. A Bíblia diz, então, que os anjos não são todos eles espíritos, e é interessante a gente ver isso. Então, já determina uma coisa, que anjos não têm corpos, eles são espíritos, e eles estão enviados, ou seja, eles estão a serviço, alguém dá ordem a eles. Então, os anjos são espíritos, eles não são corpóreos, eles estão debaixo da autoridade de alguém, alguém os comanda, e eles existem para servir os santos, aqueles que hão de herdar a salvação. Na verdade, eles trabalham a nosso favor. Então, eu queria dar essa introdução e a gente entender uma coisa, que Cristo Jesus, ele representa o homem. É muito gostoso quando a gente imagina que Deus fez o Filho superior aos anjos, né? Falou, eu nunca te gerei. Mas quando Jesus precisou vir a este mundo, nós vamos ver mais para frente, ele se fez, ele é chamado o Filho do Homem, né? O trono, eu sempre falo, no trono de Deus está assentado um homem, na pessoa de Jesus Cristo, o homem perfeito, o homem que foi enviado a este mundo. Ele se fez homem em nosso lugar, né? Ele se fez homem por nós, se fez pecado em nosso lugar e nos resgatou do pecado. Mas é interessante nós entendermos, então, o seguinte, que anjos não devem ter e nem receber nenhum tipo de adoração. Eles não são e não devem ser adorados por homens. Eles nos servem. São seres espirituais e nós vamos agora começar a detalhar isso, mas para deixar bem claro essa ideia. Então, por exemplo, não se faz oração para anjos. Não se faz oração para anjos, não se faz culto para anjos, não se faz nada, não há nenhuma menção bíblica ou ensejo disso, muito pelo contrário. Todas as vezes que homens tentaram se ajoelhar ou adorar anjo, eles falaram assim, não faça isso, eu sou conservo teu. Eu sou conservo teu. Ou seja, eu sou um servo seu, eu não sou aquele que estou aqui para receber adoração ou qualquer tipo de culto. Toda vez que nós vemos na Bíblia um anjo recebendo adoração, esse anjo é chamado o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Depois nós vamos falar sobre isso, nós vamos ver alguns textos sobre isso mais atrás, mais adiante, e nós vamos ver que esse anjo, na verdade, é a personificação de Jesus, uma teofania, né? Ou seja, ele se revelando como homem, ou se materializando e revelando a pessoa dele. E aí as pessoas o chamavam de anjo, o anjo do Senhor. Mas isso é só uma introdução para a gente começar. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: existe um mundo espiritual? Existe. Existe anjos? Existe. Então, a primeira coisa que nós precisamos definir é isso. Se nós formos e devemos ser bíblicos, nós vamos acreditar em anjos. E aí nós vamos acreditar em duas classes de anjos: anjos maus e anjos ruins. Anjos bons e anjos ruins. Anjos bons e anjos maus. Nós vamos ver essa determinação, nós vamos ver isso de uma forma muito clara. A pergunta que a gente faz é o seguinte: anjos e demônios são a mesma coisa? É uma boa pergunta, né? Anjos e demônios são a mesma coisa? Nós vamos ver isso mais para frente também, tá?
porque é um assunto muito interessante da gente pensar. Porque demônios possuem pessoas, não possuem? Então, anjos podem possuir pessoas? Não é uma pergunta interessante? Mesmo sendo anjos maus? Então, quer dizer que anjos bons também poderiam? Então, são coisas interessantes. A gente vê que são assuntos que a gente, às vezes, pensa que é tão simples e está definido na cabeça da gente, mas quando a gente começa a estudar e ver detalhadamente, a gente vê que existe muito mais coisa para a gente estudar, muito mais detalhes para a gente ver do que simplesmente aquilo que a gente imagina. Então, nós queremos, é claro, nós não vamos ter, e nem eu tenho essa capacidade, de concluir um assunto desse de uma forma total e chancelar isso como essa é a verdade absoluta e acabou, mas nós vamos dar um passeio na Bíblia e vamos ver o que a Bíblia fala e, é claro, vamos ver também o que a teologia fala, né? O que homens teólogos também desenvolveram e aprenderam e compartilham conosco acerca desses assuntos. Mas nós podemos perceber, então, o seguinte, que eles, os anjos, eles existem e existem essa classe dos bons e dos maus. Então, existem experiências ainda hoje com anjos? Essa é uma outra coisa que muita gente, às vezes, questiona. Os anjos ainda atuam hoje de uma forma parecida, ou muitas vezes podem agir de uma forma parecida como agiam no passado? Porque, com o passar do tempo, parece que nós desacreditamos na presença de anjos aparecendo e agindo hoje, como agiam no passado. Um anjo que pode se personificar, que pode aparecer e fazer algo a nosso favor, para nos servir e nos socorrer em algum momento, como aconteceu no passado. Então, nós vamos ver isso, nós vamos entender isso. Eu quero, desde já, dar a minha opinião sobre isso. Eu acredito em anjos, eu acredito que, se necessário for, eles aparecem. Eles aparecem, eles agem, eles existem para nos socorrer. E, se for necessário eles aparecerem em forma de homens para nos dirigir, para nos ajudar, isso vai acontecer. Eu tenho três testemunhos muito presentes sobre isso. E eu quero contar agora nessa introdução para vocês verem como eu acredito nisso. O primeiro deles foi o pastor Hendrik de Kock. Ele estava na Holanda precisando fazer um seminário que iria ajudar todo o trabalho da missão que ele faz parte aqui no Brasil. O seminário, a igreja, todo um trabalho. E ele simplesmente precisava chegar em um determinado lugar, em um horário tal. E aconteceu uma série de acidentes e tudo que estava impedindo. E ele, de repente, ele orou, ele e a esposa, eles oraram dentro do carro, indo em direção, eles estavam perdidos na Holanda, mesmo com mapa, eles não estavam conseguindo chegar, não sabiam como iam chegar naquele lugar, e eles precisavam estar lá naquele horário. Era uma reunião importantíssima com uma comissão nacional. E eles oraram e, de repente, eles olham para fora e tem um homem parado do lado de fora de um carro, de um frio, e ele de camisa de manga curta. Segundo a irmã Conceição, que já faleceu, a esposa do pastor Henrique, né? Ela falava o seguinte, que holandês e europeu não gosta de pedir informação, eles acham que já que tem um mapa, tem que seguir. Mas o pastor Henrique estava tão desesperado que ele não resistiu. Ele foi até aquele homem e falou assim: o senhor sabe onde é que fica tal lugar? E o homem simplesmente olhou para ele e falou assim: entra no seu carro e me siga. Entre no seu carro e me siga. Ele entrou no carro e esse homem entrou no carro dele e foi. E o pastor foi guiando, ele foi atrás desse carro que esse homem estava. E pararam em frente ao local da reunião. Quando pararam em frente ao local da reunião, quando o pastor Henrique saiu do carro, as pessoas vieram, já estavam assim, tipo, do lado de fora, porque ia começar, estavam lá e falaram assim: que bom, pastor, o senhor chegou e tal. E desceram para abraçá-lo. Nisso que foram abraçá-lo para eles irem para a reunião, ele falou:
espera que eu quero agradecer aquele senhor que me trouxe, que me guiou até aqui. Aí as pessoas viraram e falaram assim: mas quem guiou você até aqui? Você chegou aqui sozinho. Você chegou aqui sozinho. E aí o pastor olhou e a esposa olhou e não tinha mais ninguém. Ninguém. A rua estava deserta, só tinha o carro deles. Então, irmãos, essa foi uma experiência. A outra experiência foi uma amiga minha do seminário que estava fazendo estágio no Mato Grosso. E eles tinham que atravessar um lugar desértico, um lugar super perigoso. E naquela região, eles realmente, quem ficava e quem passava a noite naquele lugar era morto, assassinado. Era um lugar tremendamente perigoso. E esse pastor estava, ele, mais duas estagiárias, essa amiga minha e outra, indo fazer trabalho missionário. Era o estágio do nosso seminário. Elas estavam lá fazendo missões e eles iam passar por aquela região. E, de repente, o carro deles quebrou. A Kombi que eles estavam quebrou. E nada fazia funcionar, nada fazia funcionar. E eles começaram a ficar preocupados, por quê? Porque eles tinham que sair dali até determinada hora, porque senão ia ficar muito escuro, e eles poderiam sofrer qualquer tipo de ataque, realmente eles estavam apavorados. E eles começaram a orar, e de repente veio um carro. Veio um carro com 3 homens. Quando veio um carro com 3 homens, eles ficaram atemorizados, né? E esse carro simplesmente parou e encostou na frente deles. Quando parou e encostou, eles saíram e perguntaram: tem algum problema? A gente pode ajudar? Aí o pastor falou: olha, o carro quebrou aqui, eu não sei consertar e está com um problema sério. O que aconteceu? 2 homens daqueles foram conversar com eles, enquanto um foi para o motor do carro. Abriu o motor e 2 ficaram ali conversando. E essa amiga minha, chama-se Inês, ela fala que, enquanto conversavam com eles foram sentindo uma tranquilidade, uma paz, sabe? Assim, uma segurança tão grande, ficaram ali tranquilos. E o cara mexendo lá no motor. De repente, o cara virou e falou assim: vira aí, liga o carro. Quando ligou o carro estava funcionando. Aqueles 3 homens entraram no carro e foram adiante. O detalhe é que essa estrada ela não tinha saída para outros lugares. E quando você entrava ali, o último lugar que você tinha que estar, você passava por uma porteira. Não tem essas porteiras, você tem que abrir, e ficava um cara guardando essa porteira, porque você tinha que pagar tipo um pedágiozinho, e eles abriam a porteira para você passar. Todo mundo que andava naquela estrada não tinha outro lugar para ir senão esse. Então, esse carro com esses 3 homens foram adiante e foram à frente. E o pastor e essas meninas foram logo em seguida. Passado um tempo, eles chegaram então lá nessa porteira. Quando passou pela porteira, o pastor e as meninas perguntaram assim: você sabe para onde foi aquele carro que passou aqui antes da gente, com aqueles 3 homens? Aí o cara virou e falou assim: ué, mas vocês são o primeiro carro que passa aqui em mais de 5 horas. Não passou carro nenhum por aqui. Não teve carro nenhum por aqui. Vocês são. Aí eles: não, mas era um carro assim, com 3 homens. Não, eu estou aqui desde tal hora e não passou ninguém. Vocês são o primeiro carro. E aquilo que eles estavam sentindo no coração na hora que falou isso, veio a convicção para eles de que eram anjos que Deus enviou. E a terceira história, que para mim é muito significativa e muito importante, aconteceu com uma menina chamada Ellen, que por acaso é minha filha. Aconteceu um tempo atrás, quando a gente estava ainda, ela estava estudando, uma grande chuva. Eu não lembro o ano, Elisângela poderia até me recordar aqui, mas deu uma chuva lá. Quem é do Espírito Santo vai lembrar. Aquela chuva que deu, começou à noite, que o pessoal teve que dormir no meio ali na BR, ali em Laranjeiras, ali em Vila Velha, encheu tudo, que ninguém conseguia sair. O pessoal ficou até de madrugada para chegar em casa, e foi realmente um caos, e foi uma chuva terrível. E o detalhe é que, enquanto essa chuva estava vindo, muita gente começou a ser assaltada. Não sei se vocês recordam, o pessoal ia fazendo arrastão. Os bandidos aproveitavam, entravam nos ônibus, iam fazendo arrastão e tudo mais. E o que aconteceu foi o seguinte: minha filha vinha, ela estudava em Campo Grande e vinha para. Eu morava no Jabu, que é o outro extremo, né, em Goiabeiras, o outro extremo da onde ela estava vindo. E essa chuva aconteceu de repente.
e ela, no meio do caminho, se viu cercada por água. Os ônibus começaram a parar e tudo. E ela falando com a gente, como ela usava o celular dela começou a acabar a bateria. Começou a acabar a bateria e aquela situação difícil. E, de repente, os ônibus começaram a parar, todo mundo ali. E aí nós perguntamos até para ela, eu falei, filha, ela tinha um cartão de crédito que a gente tinha dado para ela, eu falei assim, filha, você tem como chegar em um hotel? Né? Se você chegar em um hotel, você se hospeda lá, dorme no hotel e amanhã, né? Amanhã a gente dá um jeito de te buscar, mas você fica em segurança. Por quê? Porque começou a surgir essa questão desses arrastões dentro dos ônibus. Então ela estava apavorada. Por fim, ela conseguiu falar com a gente com o celular de outra pessoa, porque a bateria dela acabou. E aí ela falou o seguinte: eu vou descer. Eu vou descer porque eu não tenho como ficar aqui e o ônibus não vai andar, e eu estou com medo e aquela coisa toda. E nós, como pais, nós entramos em contato com algumas pessoas e conseguimos um prédio, um apartamento para ela ficar de um amigo perto da onde ela está. Só que ela teria que descer, andar dentro da água, fazer essa coisa toda. E ela parou, então, ali, para quem é do Espírito Santo vai entender, na Avenida Vitória, perto do SEDU, da SEDU, né? A Secretaria de Educação. E ela desceu ali e ela foi andando dentro da água, dentro da água. E quando chegou, ela passou, ela se pendurou na grade da Secretaria de Educação e ficava andando em cima do muro, segurando pela grade para não ficar dentro d'água. Mas aí, quando ela chegou em determinado momento, ela teve que atravessar uma rua que estava toda cheia d'água. E ela ficou apavorada. Por quê? Porque ela falou, se tiver um esgoto aberto, eu não sei onde é que está fundo, eu não sei a quantidade de água que tem. E ela precisava atravessar porque o apartamento ficava do outro lado da esquina. E, de repente, ela, claro, orando, a gente orando, diz ela que, de repente, naquele desespero todo, apareceu um homem dentro da água e falou assim, você quer atravessar? E ela falou, quero. Ele virou e falou assim, me segue, me segue. E ele saiu andando e ela saiu andando atrás dele. Ela saiu andando atrás dele. E ele guiou ela pelo caminho onde ela não afundou, onde ela foi em segurança, até o outro lado. Quando chegou do outro lado, ela agradeceu a Deus, né? E aí ela, quando procurou ele para agradecer a ele, ele tinha desaparecido. Ele não estava mais lá. E nesse instante, ela teve convicção de que Deus mandou um anjo para guiá-la em segurança até aquele lugar. E ela então pôde chegar no apartamento, dormiu nesse apartamento e no outro dia a gente a buscou. Então, irmãos, eu, com esses testemunhos e pela fé que eu tenho, eu creio que anjos ainda hoje agem a nosso favor. Amém? Então vamos lá. A origem dos anjos. Vamos falar um pouco sobre a origem dos anjos. A Bíblia indica o seguinte, que na criação da terra, na criação, os anjos já existiam. Os anjos já existiam, né? Por exemplo, lá em Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, há uma teoria que realmente os anjos foram criados quando Deus criou os céus. Quando Deus criou os céus. Então, ele criou os céus e a terra, mas no princípio ele criou os céus. Então, há uma teoria de que ele construiu, que ele formou, que ele forjou os anjos, que ele criou os anjos nessa época. E a gente lê isso lá em Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7, que diz assim: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou a sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Aqui é Deus questionando a Jó, né? Jó fez tantas perguntas para Deus, Jó questionou a Deus em tantas coisas, então Deus respondeu as perguntas de Jó com outras perguntas. E ele perguntou exatamente isso. Ô Jó, onde é que você estava quando eu criei as coisas? Quando eu criei a
terra, quando eu botei limites, quando eu fiz os céus, quando eu estabeleci os luzeiros. Onde é que você estava, Jó? Né? O que você me deu? É aí que ele fala, o que você me deu para requerer de mim alguma coisa? O que você me acrescentou para você pedir de mim alguma coisa? E aí Deus fala aqui que os anjos se rejubilavam, ou seja, os filhos de Deus já se rejubilavam antes da fundação da terra, né? Quando ele criou as coisas na terra, a Bíblia fala aqui, ó, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se rejubilavam. Ou seja, enquanto a terra era formada, os anjos, segundo esse texto, já existiam e estavam louvando e cantando e bendizendo o Senhor. Então, a criação dos anjos é uma coisa que nós podemos, então, situar antes da criação da terra e dos homens. E nós podemos ver isso que na questão, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, fica claro que Satanás também já estava, já existia, já estava, né? Satanás, o mais, a cobra, ele se personificou, ele foi ali na forma de cobra, mais sagaz das criaturas. Então a gente vê que já existiam os anjos e já estavam presentes ali. Então a gente vê essa questão bem definida. Quantos anjos existem? Essa é uma pergunta também que as pessoas fazem. Quando eles foram criados e quantos anjos existem? A questão de como eles foram criados, nós vamos falar mais adiante, porque nós vamos ver que os anjos foram criados também, quando foram criados, com livre-arbítrio, né? E com personalidades. Eles têm livre-arbítrio e personalidades. Por isso houve a rebelião no céu. Por isso houve a questão da queda e a revolução ou a rebelião de anjos contra Deus. Então, isso é mais para frente. Mas só para vocês terem uma ideia. Agora, quantos anjos existem? Né? São poucos? Como é que é? Nós vamos ver uma coisa aqui muito interessante. Olha só, Neemias 9, versículo 6, diz assim, Neemias 9, versículo 6. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos dos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Ou seja, aqui está falando, eu mudei aqui o tom. Aqui não está falando da quantidade, aqui está falando da eternidade deles, que eles existem desde sempre, né? Então, perdão, desculpa aqui, consertando essa parte, porque mudou aqui o meu esboço. Os anjos existem desde a eternidade, como nós vemos nesse texto. Eles existem antes da criação da terra. Tem outro texto também que mostra isso, que é Salmo 148, 2 e 5. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ele ordenou e eles foram criados. Então, eles foram criados por Deus e existem desde esse tempo. E Colossenses 1,16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, o criador dos anjos não é outro senão Deus. Então, fica claro isso. Quem criou os anjos? Deus. Quantos são esses anjos? Agora nós vamos ver isso. Daniel 7,10 diz assim, e saía um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram. Esse texto fala sobre, tem aqui a visão do trono de Deus e da volta de Deus. Quando fala milhões de milhões estão diante dele, aqui se refere a homens salvos. Mas quando se refere aos anjos, fala milhares de milhares. E nós vamos ver essa menção em outras referências, quando fala sobre anjos. Olha aqui, Mateus 26, 53. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Foi Jesus falando. Uma legião
vai muito... Historiadores falam muito, mas uma legião eram cerca de 7.000 soldados. Uma legião eram cerca de 7.000 soldados. Aí Jesus vira e fala o seguinte: você acha que se eu pedisse a Deus, ao meu Pai, ele não mandaria mais de 12 legiões de anjos? Então você multiplica aí e vê que ele fala simplesmente o seguinte: existem milhares de anjos. E se eu peço isso, eles viriam para fazer aquilo que eu necessito. Isso, eu gosto muito dessa passagem, porque demonstra a humildade de Jesus. Ele sabia que se ele pudesse, se ele quisesse, ele falaria e tudo se resolveria. É como ele fala também, né? Ele falou para Pilatos, e ele fala nesse contexto. Ele fala: olha, basta eu pedir ao Pai que ele manda uma legião de anjos e a gente resolve esse problema. Só que ele não abriu a boca. Como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Ele tinha poder e autoridade para cancelar tudo ali, virar e falar assim: pá, é o seguinte, vou morrer por esses homens, não. Vou morrer por esses homens, não. É o seguinte, manda os anjos e, puf, acaba logo. Ele podia fazer isso? Podia, ele é Deus, autoridade. Tanto que ele fala: você acha que eu não posso pedir? Eu posso pedir, mas eu não quero pedir. Eu não quero. Eu escolho não pedir, mas eu posso pedir. E se eu peço, o Pai manda aqui anjos e resolve isso tudo e acaba. E em Hebreus 12, 22 diz assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Lembra o texto lá que nós falamos em Daniel? Milhares de milhares. E nós temos a mesma referência em Hebreus 12, versículo 22. Vocês chegaram à reunião de milhares de milhares. Então, irmãos, não dá para a gente dizer quantos são esses milhares, mas são milhares de milhares. O que fica claro para nós são alguns números. Destes milhares e milhares criados por Deus, 1/3 deles se rebelaram com Lúcifer, com Satanás. A Bíblia fala em Apocalipse: vi Satanás sendo lançado sobre a terra, e com ele arrastou 1/3 das estrelas do céu. Fazendo menção o quê? A queda dos anjos, a descida, a queda e a rebelião que houve no céu. Então, nós entendemos que 1/3 desses anjos caíram e se revoltaram contra Deus. Mas existem, então, milhares de anjos. Agora, a gente vê dentro dentro do mundo hoje, muitas pessoas dando nomes a anjos. Não sei se vocês repararam isso. Tem livros que têm nomes de anjos. E aí o pessoal vai pegando vários nomes. E eu não sei de onde eles tiram tanto nome de anjo assim. Algumas pessoas falam que são dos livros apócrifos, que são livros que não estão contidos na Bíblia, mas que foram evangelhos escritos, livros históricos e etc. Mas nós não vemos tantos nomes de anjos assim. Por exemplo, quais são os nomes dos anjos que a gente conhece biblicamente? Quais são o nome de 2 anjos que a gente conhece biblicamente? Miguel e Gabriel. Tem algum outro nome de anjo que vocês veem ali? Tirando, estou falando anjos bons, né? Vamos falar do capeta, não, que Satanás, Lúcifer. O Lúcifer, na verdade, foi um nome criado até depois, né? Não é um nome bíblico, ele foi dado um nome depois, dentro da história. A gente não vai ver isso biblicamente falando no Antigo Testamento e etc. Mas a gente tem 2 nomes que são citados na Bíblia de anjos, que é Miguel e Gabriel. A gente tem esses nomes citados lá no Antigo Testamento, e nós temos estes nomes citados no Novo Testamento. Nós temos Miguel também sendo citado por Judas, quando ele faz menção do Antigo Testamento, mas ele cita Miguel, e disse Miguel repreendendo a Satanás pela posse do corpo de Moisés. Está lá no livro de Judas.
E nós temos Gabriel presente. Tanto, né, a gente vê no Antigo Testamento, quando ele traz resposta para Daniel, e ele fala, eu sou o Gabriel, e ele fala, Miguel veio e lutou por mim, aí nós vamos entender isso. Mas são os dois únicos nomes que nós temos na Bíblia. Pelo menos eu não me recordo de ter lido outro nome de anjo. Anjo com um nome, que se deu um nome e até uma posição. A gente vai ver, nós vamos falar sobre eles, nós vamos ver serafins, querubins, arcanjos, anjos, mas nós não vemos nomes dados a esses anjos. Somente Miguel e Gabriel. Então, isso é muito interessante para a gente começar a entender essa história e como funciona este mundo angelical. Como funciona esse mundo angelical? Os anjos foram criados? Foram. Eram livres? Eram. Escolheram em determinado momento se rebelar? Sim. Por quê? Eu não consigo entender. Nós vamos ver isso na história aqui, que nós vamos falar sobre a queda de Satanás e dos anjos. Como e por que eles intentaram ser maiores do que Deus? Aí você fala, é muita burrice. Aí eu falo, é igual nós, os homens. Por quê? Porque Adão e Eva, quando pecaram, a tentação que foi fornecida a eles foi: vocês serão semelhantes a Deus, vocês serão como Ele. Foi isso que foi dado a Eva, e Eva foi lá e comeu do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o mesmo intuito que tinha no coração de Satanás também houve no coração do homem. Ele quis ser igual ou maior do que o seu Criador, né? Então, a ruína sempre começa nisso aí. E a gente vai estudar sobre isso, a gente vai aprender sobre isso. A natureza dos anjos. Qual é a natureza dos anjos? Como o anjo foi formado, qual é a sua natureza? Primeiro, nós vamos entender então que eles são seres espirituais e incorpóreos. Espirituais e incorpóreos. Mas como não vai dar para a gente falar mais sobre isso, nós vamos falar nisso na terça-feira que vem. Tá certo? Aí nós vamos parar por aqui, nós vamos orar e nós vamos continuar esse assunto na terça-feira que vem. E aí nós vamos nos aprofundar e nós vamos usar essa apostila como se fosse apenas um roteiro. Nós vamos sair dela em alguns momentos para vermos algumas fontes, algumas coisas que são importantes para nós entendermos biblicamente essa ação e essa vivência com esses anjos. Por exemplo, os 3 anjos que foram na casa de Abraão. 3 anjos foram lá estar com Abraão. E, de repente, um anjo fica e 2 vão para Sodoma e Gomorra. Mas o anjo que fica, Abraão fala que era o Senhor, não era anjo. Ele fala como se fosse Deus, não é o que a gente vê? E ele fala com esse anjo para não destruir Sodoma e Gomorra. E aí você vê que ali, então, quem era aquele? A personificação de Deus, Jesus Cristo revelando. Toda a revelação física de Deus, nós podemos saber que esse é Jesus, mesmo no Antigo Testamento. Então, é muito importante a gente entender isso. E aí nós vamos ver que esses 2 anjos, os anjos vão para Sodoma e Gomorra. Chegam lá, eles entram, os homens desejam os anjos. Olham para eles fisicamente e querem ter relação sexual com eles. Nós vamos falar um pouco sobre os Enaquins, né? Os Enaquins que eram filhos de quem? Dos filhos de Deus com as mulheres dos homens, com as filhas dos homens. Há uma teoria defendida até por pessoas sábias que esses filhos de Deus eram anjos, anjos que possuíram mulheres, né? E aí tiveram filhos gigantes. Eu não consigo acreditar nisso e ver nisso. Todo o texto, em todo o termo, falam que anjos são espíritos. Anjos são espíritos. Então, espírito pode ficar simplesmente virar um homem para ter uma relação sexual. Aí vamos falar, entra a questão até dos cromossomos, né? Um ser espiritual pode fazer filho de um ser humano?
É esquisito isso, é umas teorias que, para mim, sabe, foge do contexto bíblico totalmente. Mas há aqueles que defendem isso, e nós vamos conversar sobre isso também. Então, tem muita coisa interessante para a gente falar sobre isso, mas principalmente a gente entender uma coisa: anjos existem, eles estão ao nosso redor para nos livrar do mal. A Bíblia fala que Deus acampa o seu anjo ao nosso redor e nos livra de todo o mal, né? Eu acho muito interessante quando o diabo cita a Bíblia e ele fala, o diabo tentando a Jesus fala assim, mas também está dito na palavra que se você tropeçar em alguma pedra, aos teus anjos dará ordem para que você não tropece nem caia. Ou seja, o diabo cita a Bíblia falando da presença e da existência de anjos que cuidariam de Jesus se ele assim necessitasse. Então, nós vamos ver esses meandros disso tudo e nós vamos entender isso. E nós vamos entender como é forte hoje esse culto aos anjos. Culto aos anjos. E como no meio evangélico, eu vou usar um termo aqui que eu não gosto muito, mas eu vou falar, até no meio pentecostal, existe hoje uma questão muito forte da visualização de anjos. As pessoas têm experiências místicas e elas querem ver anjos. Um dia eu estava pregando em uma igreja que estava experimentando algo novo que me assustou, porque eu estava ali e de repente o pessoal começou a bater asa, segurar a cadeira e pular, assim, sabe? E de repente uma pessoa virou e falou assim: eu estou vendo um anjo com uma espada desembainhada aqui. Sempre a espada tem que estar desembainhada. E a pessoa falou: eu estou vendo um anjo com uma espada desembainhada. Quando essa pessoa falou isso, que estava vendo um anjo com uma espada desembainhada, irmãos, eram milhares de pessoas que estavam naquele lugar. Foi um alvoroço. Você entende? Foi um alvoroço do tipo, repare aquela coisa toda, o povo falou, o anjo está aqui, aquela coisa, um frenesi. Isso aconteceu, eu estou falando que eu estava lá. E o interessante é que me passaram a palavra. Aí eu cheguei e virei e falei assim, eu virei e falei para o pastor, olha, pastor, se tem algumas coisas para dizer, mas se o senhor quiser tirar o microfone da minha mão, o senhor fica à vontade. Né? O senhor fica à vontade, porque eu não sei se eu vou terminar de falar o que eu tenho para falar, mas eu preciso de. E eu introduzi o assunto virando e falando assim, quando a gente estava falando sobre isso, eu falei assim, olha, Deus está aqui entre nós. O povo, amém, amém. Eu falei, olha, Jesus está aqui, porque ele falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos entre nós, o Senhor vai estar no meio. O povo, amém, amém. Aí eu virei e falei assim, então, eu quero dizer para vocês algumas coisas, e pastor, eu falei de novo, pode tirar o microfone da minha mão a hora que o senhor quiser. Olha, isso tudo que vocês estão fazendo é besteira. É besteira. Eu consigo entender que quando fala que um anjo está aqui, todo mundo pula, grita e entra numa algazarra terrível. E quando a gente fala que o próprio Deus está presente, todo mundo fica com essa cara de tacho, de bobo, como se fosse uma coisa tão trivial e tão normal. Anjo é mais importante do que o Senhor, é? As pessoas, irmãos, hoje você vai num culto, Jesus falou o seguinte, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Vocês acreditam nisso, irmãos? Então eu acredito que no meu culto, com 2, 3 pessoas, Jesus está presente. E aí eu falo que eu vi um anjo, quando eu vejo um anjo, eu entro em reboliço. Deixa eu perguntar, irmãos, quem é maior? O Criador dos anjos ou o anjo? A quem eu devo honrar, louvar e vibrar muito mais com a presença? A presença de Jesus em nosso meio ou um anjo que aparece com uma espada? E hoje, irmãos, a gente vê as pessoas correndo e vibrando com anjo. Estou vendo anjo na igreja. Ô, querido, que adianta eu ver o anjo na igreja? Eu não quero ver anjo na igreja, não, irmãos. Para mim, quem interessa estar na igreja é o Senhor do culto, o Deus que deve ser adorado. É Jesus, é Ele que é importante para mim. Anjo, para mim, é subalterno diante dele. Entende o que eu quero dizer?
Agora, hoje as pessoas vibram e ficam querendo ver o quê? Tem anjo. Ou estou vendo um anjo aqui trazendo um recado. Primeiro, irmãos, olha, eu vou falar para vocês, meu Deus não é Deus de recado, meu Deus é Deus de mensagem. Eu detesto recado. Eu tenho um recado. Meu Deus não manda recado, meu Deus manda mensagem. Meu Deus fala. Ele deixou uma Bíblia inteira escrito para mim. Uma mensagem escrita maravilhosa. Eu não preciso ficar recebendo recado. Entendem isso, irmãos? Nós precisamos compreender. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente fala de anjos, nós vamos falar dessa mistificação de culto. Nós vamos falar sobre coisas que se tornam místicas em torno de anjos. E anjos são místicos não só dentro do catolicismo romano, mas dentro da fé cristã e evangélica hoje. É muito forte essa questão de anjos. Não é? Veja bem, vocês estão vendo aqui que eu defendo que eles existem, eles agem, eles estão presentes. Mas eles não são o centro e não podem ser o centro do culto da igreja, nem da adoração da igreja e nem de louvor da igreja. A Bíblia não fala que é anjo que vai me guiar, irmãos. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que está dentro de mim, que me guiará em toda a verdade. Então, irmãos, eu vou dizer para você, tem anjo, anjos agem, agem. Anjos fazem, fazem. Mas nós temos que entender como e por quê. Porque quando eles fazem também para glorificar o nome de Jesus. Quando eles agem para glorificar o nome de Jesus. Então, irmãos, eles não são objetos de culto e nem de adoração. Não são objetos de culto e nem de adoração. São seres que existem a serviço, a nosso serviço. São seres angelicais. Amém. Nós louvamos a Deus pela existência deles, mas nós não podemos adorá-los. Nós não podemos viver esse misticismo de ficar vendo o anjo e achar que ao ver o anjo dentro da igreja, isso é mais importante e tem mais valor do que a presença de Jesus. Ou está errado, ou o nosso culto realmente está com um problema muito sério. A gente não tem Deus, então qualquer ser que aparece, resolve. Mas Paulo nos recomenda um cuidado. Olha, se mesmo que venha um anjo vindo do céu, aparecer diante de vocês e pregar outro evangelho que não seja esse que eu vos tenho anunciado, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado. Agora vamos falar uma verdade. Vamos pensar em nós aqui na Igreja Brasileira da Esperança. Pense aí, você que está aí na sua igreja, na PIB de Itaparica, aonde você está? Você está lá na igreja. De repente, Thelma, aparece um anjo lá na frente. A gente vê mesmo, todo mundo vê. Imagina a cena. Uma cena, a gente está na igreja, de repente aparece aquele anjo. Cara, a gente vai ficar o quê? Uau! Uau! Você está vendo? Todo mundo está vendo. Aí esse anjo vira e fala assim, então, agora eu quero dizer para vocês que vocês não precisam mais se reunir na igreja, que vocês agora podem ser crentes nas suas casas, que vocês agora podem viver uma vida tranquila, porque o pecado já foi pago, então agora vocês estão livres para viver sem culpa, sem nada e sem se preocupar com o pecado. Faz o que está no seu coração, porque agora vocês estão livres para viver a vida de... O que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa começa a mudar o evangelho. Deixa eu perguntar, quantos de nós vamos questionar isso? Fala a verdade. Quantos de nós vamos questionar essa mensagem desse anjo? Aí você pergunta, como é que surgiu o islamismo? Maomé falou que recebeu de um anjo. Como é que surgiu os mormons? Joseph Smith falou que recebeu de um anjo. Como é que começou tantas outras seitas? Anjos apareceram. Não foi? Aí eu pergunto, se aparecem anjos para nós, irmãos, falando coisas que não estão na Bíblia, até onde nós vamos falar assim, peraí, essa mensagem não está aqui na Bíblia, não. Essa mensagem está na Bíblia, não. Você não está pregando o evangelho que eu aprendi, não. Seja anátema, você está amaldiçoado. Ou a gente simplesmente vai ficar deslumbrado com a visão que a gente teve. Fala a verdade. Isso não mexe um pouco com a gente?
É isso que a gente tem que pensar. É sobre isso que nós vamos tratar também, falar sobre anjos. A gente tem que desmistificar isso e a gente tem que aprender a colocar tudo no seu lugar certo. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar?